Boa tarde, aluno do 8º ano. Vamos dar início à correção da atividade da página 53, tá ok? Primeira questão diz assim: obtenha um valor inteiro aproximado que expresse a raiz quadrada de letra A, 172. Lá, de acordo com os vídeos que eu passei para vocês assistirem, das videoaulas passadas, desse assunto, para a gente encontrar a raiz quadrada aproximada de um número, a gente tem que primeiro saber a raiz exata dele, que fica antes dele, e a que fica depois, tá? A raiz quadrada exata que fica antes de 172 é de 169, que dá 13, que vai ser menor que 172, e a de 172 vai ser menor do que a que está na frente dela, não é isso? Que a raiz exata de 196 é 14, que é a que fica depois da raiz de 172, porque ela não tem exata. Então, eu vou saber o quê? Agora eu vou observar quem é que está mais próximo de 172. É o 169 ou é o 196? No caso, é o 169, Então, a raiz aproximada inteira vai ser 13 de 172. Letra B, de 200. Do mesmo jeito. Raiz aproximada de 200. A raiz exata que fica antes dela é o 196. E a raiz que fica depois, exata, é a de 225. De 196 é 14, de 225 é 15, tá certo? Aí eu vou olhar o quê? Quem é que está mais próximo de 200? É o 196 ou é o 225? No caso, é o 196, Então, a raiz aproximada de 200 vai ser 14. Letra C, de 360. A raiz exata que fica antes de 360 é a de 361. E a que fica depois, 400. A raiz exata de 361 é 19, de 400 é 20. Agora eu vou observar. Quem está mais próximo de 360? É o 361 ou é o 400? No caso, é o 361, Então, a raiz aproximada vai ser o 19. Letra D, 500. A raiz exata antes de 500 é 484. A exata. E a que fica depois, 529. Quem está mais próximo de 500? É o 484 ou é o 529? No caso, é o 484, A raiz aproximada dele, a raiz exata dele é 22, Então, a raiz aproximada de 500 vai ser 22. Segunda. Com a aproximação até a primeira casa decimal, calcule a raiz quadrada de 2,9, Todos esses aqui não tem raiz exata, a gente vai calcular só a raiz aproximada. Primeira coisa, tenho que saber qual a raiz exata que fica antes da raiz de 2,9 e a que fica depois. Como eu quero com uma casa decimal, então eu vou procurar um número com uma casa decimal, tá? No caso, a raiz exata antes de 2,9 é 2,89. E a que fica depois, 3,24. A raiz de 2,89 é 1,7. E de 3,24, 1,8. Então, quem está mais próximo de 2,9? É 2,89 ou é 3,24? Se a gente for olhar só para a primeira casa decimal aqui, o 8 está mais próximo do 9, Então, é 1,7, a raiz aproximada de 2,9. Letra B, 6,9. Vou ver qual a raiz exata antes de 6,9. 6,76. E a que fica depois, 7,29. Como eu só quero com um número depois da vírgula, aí eu posso também fazer por tentativas, Como é 6,9... No caso, vai ser 2, alguma coisa, porque se eu botar 3, alguma coisa, 3 vezes 3 já vai dar 9, aí passa de 6. Então, vai ser 2, alguma coisa, Então, eu vou fazendo por tentativa, 2,5, vou multiplicando, tá certo? No caso, a raiz exata de 6,76 é 2,6 e de 7,29 é 2,7. Vou ver quem está mais próximo de 6,9. No caso, é o 6,7 ou 7,2. No caso, é o 6,7, Então, a raiz aproximada de 6,9 é 2,6.
Letra C, de 13,1. A raiz exata antes do 13,1 é 12,96 e depois 13,69. Aí você pergunta, como é que eu vou saber a raiz exata antes desse número? Se aqui é 13, né? Então vai ser 3, alguma coisa, porque se eu pegar 3 vezes 3 dá 9, né? E 4 vezes 4 vai dar 16, já passa de 13. Então vai ser 3, alguma coisa. Aí eu vou multiplicando, 3,5 vezes 3,5. Se não der esse perto desse, né? Então não é. Aí 3,6 vezes 3,6, que dá 12,96, que é o que está mais próximo de 13, não é isso? Então vai ser 3,6. Letra C, 18,5, né? Vai ser aproximadamente 4, alguma coisa. Porque 4 vezes 4 dá 16. Se eu colocar o 5, 5 vezes 5 dá 25, passa de 18. Aí eu vou fazendo por tentativas. 4,1 vezes 4,1, né? 4,2 vezes 4,2. Então, a que está mais próxima é 4,3. A raiz exata dele é 18,49, que está mais próximo de 18,5, né? 4,3 o resultado. Letra E, de 51,2. Vai ser 7, alguma coisa. Por quê? 7 vezes 7, 49. Se eu colocar um 8, vai passar de 60, né? 8 vezes 8 dá 64. Aí eu vou fazer a raiz exata antes do 51,2 é 50,41, que é 7,1 vezes 7,1. E de 51, e a outra, a que fica depois, é 51,84, que dá 7,2. No caso, o que está mais próximo de 51,2 é o 50,41, né? Que o resultado, no caso aproximado, vai ser 7,1. A letra F, 66,21. Vai ser, 8 vezes 8, 64, né? Então vai ser 8, alguma coisa. 8,1 vezes 8,1 dá 65,61. Aí 8,2 vezes 8,2, 67,24. Tá ok? Então, quem está mais próximo de 66,2? É o 65 ou o 67? No caso é o 65, né? Então, o resultado aqui vai ser aproximadamente 8,1. Terceira. Calcule a raiz quadrada com valor aproximado até a primeira casa decimal de cada um dos seguintes números. É do mesmo jeito da segunda, tá? Só que o número aqui ele é dado o número inteiro, não é número com vírgula, tá ok? Raiz quadrada de 2, não tem raiz exata. Vou fazer o mesmo processo. Qual a raiz exata antes do 2? É o 1, e depois do 2 é do 4, né? Raiz quadrada de 1 é 1, de 4 é 2. Então, vai ser 1, alguma coisa. No caso, vai dar 1, eu já fiz as multiplicações, deu 1,4, mais próximo de 2. 1,4 vezes 1,4, vou multiplicar, dá 1,96. 1,96 está mais próximo de 2. Se eu for colocar 1,5 vezes 1,5, vai passar de 2, tá ok? Então, o mais próximo é esse. De 3, procura a raiz exata antes, né? Que tem antes do 3 e a que fica depois. É 1 e 4. Né? Então, vai ser 1, alguma coisa, né? Como é que eu já sei que não é 1,4, eu vou fazer depois do 1,4. Tem o 1,5, 1,6, né? No caso, eu multipliquei aqui, deu 1,7. Vezes 1,7 dá 2,89, tá? Então, a raiz aproximada aqui é 1, é o número que eu multiplico, viu? 1,7 é a raiz aproximada de 3, tá certo? Letra C. De 6. Raiz exata de 6, que tem antes do 6, é a do 4, e a que fica depois do 6 é a do 9. Raiz quadrada de 4, 2. A raiz quadrada de 9, 3. Sempre vou repetindo a do meio, que é a do 6, que é o que eu quero encontrar. Então, vai estar entre 2 e 3, né? Vai ser 2, alguma coisa. Aí, eu multiplico 2,3 vezes 2,3, para ver se dá próximo de 6. No caso, deu 2,4, tá certo? 2,4 vezes 2,4 dá 5,76, né? Tá mais próximo de 6, né? Então, a raiz
aproximada de 6 é 2,4. De 10. Primeiro eu procuro a raiz exata antes do 10 e a que fica depois do 10. Raiz exata antes do 10 é do 9, depois 16. Do 9 é 3, do 16 é 4. Então, vai estar entre 3 e 4, né? Aí eu vou testar o 3,1. 3,1 vezes 3,1 dá 9,61. Tá perto de 10, né? Então, a raiz aproximada de 10 vai ser 3,1. Letra E. Do mesmo jeito, só que é de 20, né? A raiz exata de 20. A raiz exata antes do 20 é a 16 e a depois do 20 é 25. Raiz 16, 4 de 25 é 5. Sempre vou repetindo isso aqui. Então, vai estar entre 4 e 5, né? Vai ser 4, alguma coisa. No caso, deu 4,4. Peguei o 4,4 vezes 4,4, dá 19,36. Está mais perto do 20. Se eu colocar 4,5, vai passar de 20, né? E não pode passar. Letra F, do 55. Raiz quadrada exata antes do 55 é o 49 e depois é a 64. Né? Do 49 é 7, do 64, 8. Né? Então, vai estar entre 7 e 8. Tá ok? Então, vai ser 7,4. Multiplica 7,4 vezes 7,4, dá 54,76. Tá mais próximo do 55. Aqui vai dar 12,2 e aqui vai ser aproximadamente 7,4. Letra G, de 150. A raiz exata antes do 150 é 144 e depois 169. Raiz de 144 é 12 e a raiz de 169, 13, né? Então, vai estar entre 12 e 13. Fiz os cálculos, multipliquei 12 vezes 12,2 vezes 12,2, dá 148,84. Tá próximo de 150, não é isso? Se eu pegar 12,3 vezes 12,3, vai passar de 150, então não é, tá? Eu já fiz os cálculos, não é isso. Tá certo? Então, a raiz quadrada aproximada de 150 é 12,2. De 450, antes... A exata vai ser 441 e a depois 484. De 441 é 21, de 484 é 22. Então, vai estar entre 21 e 22. Vai ser 21, alguma coisa. Né? Vou pegar 21,1 vezes 21,1, vai dar um valor. Eu já fiz lá, não deu perto de 450. 21,2 vezes 21,2, deu 449,44, né? Ó, tá perto do 450. Então, a raiz aproximada do 450 vai ser 21,2, que é o que está mais próximo do 150, 450. E a quarta questão e última. Com valor aproximado até a primeira casa decimal, calcule o valor de raiz de 5, né? Valor aproximado. Do mesmo jeito das outras aí. Procura a raiz exata antes do 5 e a que fica depois. Antes é a 4, depois é a do 9. Raiz quadrada de 4 é 2, de 9, 3, né? Então, vai estar entre 2 e 3. Vai ser 2, alguma coisa. Multipliquei 2,2 vezes 2,2, dá 4,84. 2,3 vezes 2,3 dá 5,29. Então, quem está mais próximo do 5 é o 4,84, né? Então, a raiz aproximada de 5 vai ser 2,2, tá ok?